Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e nesta aula nós vamos falar sobre progressão aritmética. Então, eu vou compartilhar minha tela com você e aqui está. Muito bem. Progressão aritmética é toda sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado, acrescido de uma constante. E essa constante a gente dá o nome de razão. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Olha só. Primeiro exemplo aqui, ó. É a sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esta é uma progressão aritmética. Esta é uma PA. Por quê? Porque cada termo, a partir do segundo, ó, o 3, ele é igual ao anterior, que é o primeiro, que é o número 1, somado de uma constante. Bom, a gente sabe que os números ímpares, eles vão de 2 em 2. Você vai sempre somando 2 para obter o próximo número ímpar. Então, olha, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11. Então, esta é uma progressão aritmética, porque eu sempre vou somando o mesmo valor. Esse valor é a razão. Nesse caso, é o 2. Então, esta é uma progressão aritmética de razão 2. Bom, existe uma simbologia na PA que o primeiro termo, que é o 1, a gente simboliza pela letra A, índice 1. Aquele 1 pequenininho perto do A, o A1. O primeiro termo, então, é 1. O segundo termo é o A, índice 2, é o 3. O terceiro termo é o A, índice 3, que é o 5. O quarto termo é o A, índice 4, que é o 7. Né? A razão desta PA, a razão a gente simboliza pela letra R, que é 2. Por que é 2? Porque eu pego 1 e somo 2, dá 3, mais 2 dá 5, mais 2 dá 7. Vamos aqui em outro exemplo. Nós temos aqui uma PA dos números pares. Então, tanto os números ímpares quanto os números pares, eles são infinitos. Então, os números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, mais uma vez, nós temos uma progressão aritmética, uma PA de razão 2. Por quê? Porque cada termo é igual ao anterior somado com uma razão. E essa razão é o 2. Então, o primeiro termo é o 0. Se eu somar 2, dá 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Então, esta é uma PA de razão 2. Olha, o primeiro termo dessa PA é 0. O segundo termo dessa PA é 2. O terceiro termo dessa PA é 4. E a razão, vamos imaginar que não fossem os números pares, fosse uma outra PA qualquer. Como faria para calcular a razão? É só você pegar um termo qualquer, diferente do primeiro, que não seja o primeiro, e subtrair o anterior. Então, olha, 10 menos 8 dá 2. 8 menos 6 dá 2. 6 menos 4 dá 2. 4 menos 2 dá 2. E 2 menos 0 dá 2. Então, você procura o cálculo mais fácil para você. E aí, pega um termo e subtrai o anterior. Então, a razão aqui é 2. Bom, observe agora este terceiro exemplo aqui. 1910, 1986, 2072. Bom, esta é uma PA que existe na prática. Existe um cometa chamado Halley, cometa Halley, e ele pode ser visto aqui da Terra a cada 76 anos. Então, pode ser visto a olho nu aqui da Terra a cada 76 anos. Ele leva esse nome Halley porque ele foi descoberto por um cientista, né, Edmund Halley. Bom, ele passou aqui na Terra, no planeta Terra, ele pôde ser visto daqui do planeta Terra em 1910. Aí depois, em 1986. A próxima vez que ele vai passar, 2062. Por que tem reticências aqui no início e reticências no final? Porque eles passou, né, pôde ser visto aqui da Terra, passou próximo da Terra e pôde ser visto aqui da Terra, muitas vezes antes de 1910. E ele ainda continuará depois de 2062, muitas vezes também
né, infinitas vezes, ele vai poder ser visto a cada 76 anos. Então, observe que aqui, se eu fizer um recorte a partir de 1910, eu digo que o primeiro termo é 1910, mas eu não sei qual foi a primeira vez que ele passou. Então, eu não posso afirmar aqui qual é o primeiro termo. Muito bem. Como é que você faz para calcular a razão aqui? Né? Eu já disse que ele passa a cada 76 anos. Mas, se eu não tivesse dito isso para você, você tem que calcular a razão. Ó. Você pega um termo, 1986, e diminui o anterior, 1910. Ou então, você pega o 2062 e diminui o anterior, que é 1986. Tá? Nos dois casos, você vai achar 76 anos. Muito bem. Então, vamos baixar aqui um pouco a tela. Outros exemplos aqui de progressão aritmética. A PA dos múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? São todos aqueles números resultados da tabuada de 3. Ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, e são infinitos. Os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, e são infinitos. Os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, e são infinitos. Os múltiplos de 11. 0, 11, 22, 33, 44, 55, e são infinitos. Então, olha só, quando eu falo de múltiplos de 3, nós temos uma PA de razão 3. Os múltiplos de 4, uma PA de razão 4. Os múltiplos de 7, uma PA de razão 7. Os múltiplos de 9, uma PA de razão 9. Os múltiplos de 10, uma PA de razão 10. E os múltiplos de 11, uma PA de razão 11. Baixa mais um pouquinho. Né? Outros aspectos importantes da PA que a gente tem que considerar. Ela pode ser crescente, olha o exemplo, ó. 4, 9, 14, 19, 24. Qual é a razão da PA? A razão a gente pode calcular, ó, 24 menos 19, que dá 5. Ou a gente pode calcular, aqui, ó, 19 menos 14, que dá 5. Ou a gente pode calcular 14 menos 9, que dá 5. Ou a gente pode calcular, aqui no início, ó, 9 menos 4, que dá 5. Então, essa é uma PA crescente de razão 5. E essa outra PA aqui, olha, ela é decrescente. 100, 99, 98, 97, 96. Né? Essa crescente aqui, olha, é crescente finita. Essa aqui é decrescente e infinita, por causa das reticências aqui embaixo. Bom, qual é a razão dessa PA? Ó? Eu pego um termo e subtraio o anterior. Então, 99 menos 100, que dá menos 1. Eu poderia também ter usado o 98 menos o 99. Então, vai ser 98 menos 99, que é menos 1. Então, observe uma coisa muito importante agora. Quando a PA é crescente, a razão tem sinal positivo. E quando a PA for decrescente, a razão tem sinal negativo. Ó, negativo, tá? PA crescente, razão, sinal positivo. PA decrescente, razão, sinal negativo. E temos também esse caso aqui, que é uma PA constante. Por que é constante? Porque os termos não variam. É sempre o mesmo termo. Né? Qual é a razão dessa PA aqui? 5 menos 5 é igual a 0. Então, se a razão for igual a 0, a PA é constante. Razão com sinal negativo, ela decresce. E razão com sinal positivo, ela cresce. Bom, então isso foi um primeiro vídeo sobre progressão aritmética. Sugiro que você assista o próximo também, que a gente vai continuar falando desse assunto. Então, muito obrigado pela sua presença. Tchau.